tudo que está relacionado à produção, tipo, quem é dono das máquinas, quem é dono das fábricas em que você precisa pôr as máquinas, essas coisas. Isso aqui é base econômica, isso é o que realmente importa para determinar as coisas. Então, quando você chega pra feminista e fala, pô, mas seus pais aí que são donos de todas essas coisas... Não, isso não importa. O que importa é, o pobre é machista, então tem que tacar os caras na cadeia, entendeu? Isso aí é, tipo, é qualquer coisa, mas não é Marx, entendeu? Então, beleza, isso é infraestrutura. E aí galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Ferrari, bem-vindos ao meu canal. E pra quem não aprendeu ainda, vídeo novo toda terça e sexta, live todas segundas, 9h30. E podem chegar lá e perguntar o que vocês quiserem que eu tô lá pra responder mesmo. E por favor, não se esqueçam de dar like, se inscrever, botar o sino pra notificação e tudo mais. Eu tô fazendo esse vídeo pra trazer pra vocês a questão dos aparelhos ideológicos de Estado. Como funciona esse esquema de doutrinar as pessoas através da ideologia. O Althusser, que é um marxista, um filósofo francês famoso, ele tem uma teoria sobre isso, ele traz a teoria do Marx e ele dá uma avançada e vai falar especificamente de uns pontos. E eu achei legal fazer o vídeo porque eu vi essa história me lembrou a história do Escola Sem Partido e eu tava vendo o texto do Althusser esses dias, as minhas anotações, e aí eu pensei, puta, como que eu não vi esse paralelo, né? Então é perfeito pra falar dessa história toda. O texto tá aqui nesse livro, que foi organizado pelo Zizek, chama Um Mapa da Ideologia, e um dos textos é o do Louis Althusser, que é esse marxista... Na verdade ele nasceu na Argélia, então ele é tipo africano, mas ele é branco e com cara de filósofo opressor normal. E aí a ideia desse vídeo aqui é trazer uma resenha desse texto pra vocês, tendo em vista essa questão nossa de como que as pessoas estão sendo doutrinadas. Quer dizer, os professores estão deliberadamente atrapalhando as pessoas, ou tem um plano por trás, ou como que funciona isso? Porque a visão dele é um pouco mais... de que essa coisa funciona mais organicamente. Não é uma conspiração, entendeu? Então é legal ver aqui como funciona, e é legal também porque, mano... É mais uma daquelas coisas legais que os caras da esquerda simplesmente jogaram fora e fingiram que não existe porque, sei lá, não encaixa na narrativa de agora. E alguma hora eles vão voltar a se interessar por isso, então esse vídeo fica aí, sei lá, daqui a uns anos, quando eles decidirem estudar coisas que prestem, aí eles podem ouvir isso aqui. O Althusser já começa o texto com a seguinte frase: a condição suprema da produção é a reprodução das condições de produção. Ou seja, como que você garante que a produção continue existindo? Você garante que você produza também, além do que quer que você esteja produzindo, aquilo que garante que você continue podendo produzir. Qualquer esquema que garanta a produção, mas não garanta a condição da produção, vai eventualmente entrar em colapso. Então, a ideologia, ela entra nesse esquema aí, como uma dessas coisas que garante que o esquema continue produzindo e se reproduzindo. Ele fala o seguinte: a reprodução da força de trabalho requer não apenas uma reprodução da qualificação, mas também, ao mesmo tempo, uma reprodução da sua submissão às regras da ordem estabelecida. Isto é, uma reprodução de sua submissão à ideologia vivente para os trabalhadores. Isso aqui é interessante, isso aqui é muito importante. Que você quer ficar reproduzindo força de trabalho para sempre ter trabalhadores prontos para você, para a burguesia ir lá e colocar nos seus rolês o mais barato possível e tal. Então eles precisam saber fazer as coisas que você precisa que eles saibam. Daí a escola pública entra em primeiro lugar como, assim, um qualificador disso. Os capitalistas e a burguesia precisam de trabalhadores com um mínimo de qualificação X, e daí você garante que você você usa o Estado pra dar esse negócio para os pobres, assim, ao preço mínimo possível, pra desvalorizar o máximo possível a força de trabalho, pra que os burgueses que controlam o Estado aí possam contratar essa galera o mais barato possível, e daí isso garante que o esquema continue. Porque se os caras não souberem fazer o mínimo, tipo, se todo mundo for completamente iletrado, daí é uma merda pros burgueses, eles não vão conseguir usar a população pra fazer o que eles querem, saca? Então é isso que o Estado tem que garantir. Só que não é só a qualificação que é necessária, é também a submissão à ideologia. Então uma das coisas que a burguesia precisa garantir é a qualificação, outra é a submissão à ideologia. Mas tem uma terceira coisa que é interessante que ele traz aqui. A reprodução da força de trabalho, ela requer não só a reprodução da submissão dos trabalhadores, como ela requer também a reprodução da capacidade de manipular corretamente a ideologia por parte dos agentes da exploração. Então, faz parte do esquema das escolas ensinar os burgueses a aprender a manipular o discurso necessário para que eles possam dominar em todas as instituições que eles ocupem, que eles saibam reproduzir os discursos necessários para a manutenção da ordem, que é eles mandando e os plebeus obedecendo. Os machistas precisam aprender a se submeter e trabalhar que nem plebeus lá nas fábricas, as feministinhas ricas precisam aprender a como que elas oprimem esses caras e garantem que eles ficam em seu lugar. Saca? Isso daqui funciona assim. Então é nas formas e sob as formas de sujeição ideológica que se assegura a reprodução da qualificação da força de trabalho. Daí ele traz um esquema que é original do Marx, que é super importante para vocês entenderem, especialmente porque a esquerda hoje é tipo o inverso do Marx. Que é o seguinte: como que as coisas acontecem? Tipo, quais são as causas determinantes dos acontecimentos no mundo? E hoje todo mundo centra nessa questão da cultura, tipo...
Por que as coisas são assim? Porque ensinaram as pessoas a fazerem isso, porque doutrinaram as pessoas a fazer isso, beleza. Mas esse não é o esquema do Marx. O esquema do Marx é o seguinte: a estrutura da sociedade tem níveis, e esses níveis têm eficácia diferente. Eles são, assim, tem um nível que realmente gera os efeitos importantes, e o outro nível ele tá por cima. Ele trabalha depois desse primeiro nível e ele retroage limitadamente. Ele não é inútil, mas ele retroage limitadamente. Então você tem a infraestrutura, que é a base econômica, e a superestrutura, que é o resto. A infraestrutura, base econômica, ela é a unidade das forças produtivas e das relações de produção. Tudo que está relacionado à produção, tipo quem é dono das máquinas, quem é dono das fábricas em que você precisa pôr as máquinas, essas coisas. Isso aqui é base econômica. Isso é o que realmente importa para determinar as coisas. Então, quando você chega pra feminista e fala, pô, mas seus pais aí que são donos de todas essas coisas... Não, isso não importa. O que importa é, o pobre é machista. Então tem que tacar os caras na cadeia, entendeu? Isso aí é, tipo, é qualquer coisa, mas não é Marx, entendeu? Então, beleza, isso é infraestrutura. Daí a superestrutura, ela é dividida. Superestrutura, ela também tem efeito. Isso que as feministas estão olhando bastante é a superestrutura. E daí, na superestrutura, você tem dois níveis diferentes. Pelo menos nesse texto aqui, eu acho que ele não atribui eficácia diferente, sabe? Não tem um nível que é melhor que o outro. Não tem um nível que é mais eficaz que o outro. Tudo da superestrutura é menos eficaz do que da infraestrutura. Então, tudo que não é relacionado estritamente à produção e condições de produção e tal, e relações de produção, não importa tanto. Mas também importa e depois acaba retroagindo. Então, os dois níveis da superestrutura são o jurídico-político e o ideológico. Então, de um lado você tem o que é direito e lei, o Estado mais claramente, e do outro lado você tem tudo que é ideológico. Todos os aparelhos que trabalham na produção da ideologia e na manutenção dessa ideologia. Que faz a galera que é burguesa aprender a usar pra sacanear os outros e faz os pobres aprenderem pra, tipo, continuarem fazendo o que tem que ser feito. Então é nesse sentido que o papinho esquerdista, ele é a mesma coisa que uma religião mesmo, no esquema marxista. Eles fazem parte da superestrutura e estão relacionados a esses mecanismos de reprodução das condições do capitalismo. Ou, mais especificamente, da reprodução das condições de exploração. E, pra teoria marxista, vai ter uma batalha, a batalha sempre vai acontecer no Estado. Esse é o Estado é um lugar, ele não é uma coisa separada. A ideia de que tem, tipo, essa separação entre direito público e direito privado, sendo usada hoje, é considerada pelo marxista uma divisão burguesa. Porque, tipo, o Estado não é público, entendeu? O Estado não tá na mão, tipo, o Estado não é dono de si mesmo, tem alguém que controla, tem alguém que controlam. Então, a divisão entre direito público e privado, ela só vale fora do Estado. Ela só vale onde o direito burguês exerce sua dominação total. Mas no Estado é onde tem a briga em cima desse direito. Então, aí a divisão entre público e privado não faz mais sentido. Por isso, a questão das ideologias, não importa se elas se manifestam em instituições públicas ou privadas. O Estado é uma máquina de repressão que permite às classes dominantes assegurarem sua dominação sobre a classe trabalhadora, submetendo estas últimas ao processo de extorsão da mais-valia. Então, todo o objetivo dessa história toda é garantir que os trabalhadores custam o mínimo possível para você extrair o máximo possível deles. Essa história, tipo, da galera de esquerda ignorar o fato de que o que eles fazem diminui o salário de todo mundo é completamente antimarxista, é absurdo, completamente ridículo. Não faz o menor sentido, entendeu? Então, tipo, por isso que não dá pra falar em termos de esquerda e direita, porque a esquerda não é a esquerda, entendeu? Então, os aparelhos ideológicos de Estado, eles incluem igrejas, eles incluem as escolas públicas, eles incluem a mídia, quer elas sejam públicas, quer elas sejam privadas. E elas funcionam de jeitos semelhantes. Todos os aparelhos ideológicos de Estado, sejam quais forem, contribuem para um mesmo resultado: a reprodução das relações de produção. Isto é, das relações capitalistas de exploração. Naturalmente, os mecanismos que reproduzem esse resultado, vital para o regime capitalista, são encobertos e ocultados por uma ideologia da escola. Uma ideologia que representa a escola como um ambiente neutro, desprovido de ideologia. Tão pequena é a desconfiança deles de que sua própria dedicação contribui para a manutenção e alimentação desta representação ideológica da escola, que a torna hoje tão natural, indispensável, útil e até benéfica para nossos contemporâneos, quanto a igreja era natural, indispensável e generosa para nossos ancestrais de alguns séculos atrás. Então ele tá falando que a escola pública, na verdade, a escola em geral, porque você observa que esse papo da doutrinação da escola pública, tipo, na escola privada é a mesma coisa, na verdade, né? Assim, tem limites diferentes, mas o tipo de coisa que está sendo ensinada é mais ou menos a mesma coisa. Por isso, porque tanto faz. Que hoje a escola serve a função que as igrejas faziam. Que a doutrina secular que se ensina nas escolas é o equivalente da doutrina religiosa que se ensinava antes, não no sentido da grandeza, mas no sentido bem específico, de a função que ela serve. Você ensina, mesmo que fosse religião, nada impede que você ensine religião de um certo jeito específico que promova a reprodução das relações de produção, entendeu? Isso daí é outra discussão. O ponto dele é que no nosso esquema,
por causa das brigas que foram acontecendo em cima do Estado, porque o Estado é o palco dessas brigas da luta de classes, esta função de manutenção ideológica das condições de produção foi parar na mão das escolas em vez de ficar na mão das igrejas, saca? Então, esse papo esquerdista de que as igrejas estão doutrinando todo mundo, eles estão sentados séculos atrás. Não é nem que eles estão presos dos anos 60, porque já faz tempo que a escola herdou essa função. Mas, enfim, acho que com isso deu pra ter uma boa noção, né, do que eu queria falar. E espero que tenha ficado claro. E tem um termo legal também pra vocês saberem, que é o do profissionais da ideologia, ou sacerdotes da ideologia dominante. Esses esquerdistas que ficam reproduzindo esses papos, eles são sacerdotes da ideologia dominante, entendeu?